turma do 7º ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, estejam dispostos para começarmos mais uma aula. Hoje nós vamos falar de um grupo chamado protozoários. Os protozoários, fazem parte do reino protoctista ou protista, junto com as algas. Os protozoários, inclusive, existe uma linha, né, de pensamento científico que dizem que os seres vivos que existem hoje na Terra surgiram dos protozoários coloniais. E como eles surgiram também, né, existem duas linhas desse pensamento que diz o seguinte, que os protozoários surgiram através, a primeira linha, das algas vermelhas, e um outro grupo defende que os protozoários surgiram a partir de seres eucariontes, de seres que tinham mitocôndria e eram heterotrófos, né? Mas para a gente hoje vai interessar as características gerais desse grupo. E por que a senhora falou isso? Porque o próprio nome, ele meio que insinua isso. O nome protozoário, vamos ver? Vem do grego, proto, primeiro, e zoon, animal, ou seja, o primeiro de todos, né? O nome ele já insinua isso. Mas esse grupo, ele tem características bem peculiares, bem particulares que só eles possuem. Vamos ver algumas delas. A primeira coisa que a gente precisa saber do protozoário, eles são seres unicelulares. Como é, professora? Unicelulares, exatamente, eles só possuem uma célula. Só que eles são eucariontes e heterotrófos ou heterótrofos. O que é isso, professora, que eu não me lembro? Ele só tem uma célula, gente. E essa célula é eucariótica ou eucarionte. O núcleo fica protegido por uma membrana chamada carioteca, né? E heterotrófos ou heterótrofos, eles não produzem o seu próprio alimento. Eles precisam ir atrás. Por isso que eles são diferentes das bactérias. Ah, mas a bactéria também só tem uma célula? Exatamente, nós vimos isso. Mas a bactéria, ela é procarionte. O núcleo fica solto. Nós vimos isso na aula passada. Fica espalhado. Já dos protozoários, não. A célula, o núcleo fica protegido. Por isso que é eucarionte. Ok? Como eu já falei para vocês, são representantes do grupo dos protoctistas ou protista, junto com as algas, né? São seres pequenos, sendo visto também com auxílio do microscópio. Podem viver em água doce, salgada ou em terra úmida. Solo seco, terra seca, não, tá? Algumas espécies podem viver dentro de outros seres e causar doenças, né? São as chamadas espécies que a gente já sabe, parasita, né? Ou seja, e protozoário causa doença na gente, professora? Sim, por exemplo, doença de Chagas, né? Provocada pelo Trypanosoma cruzi, que é um protozoário, que vai estar dentro do vetor, o barbeiro, né? E quando o barbeiro, não é a picada do barbeiro que passa para a gente, as fezes que ele deixa ao picar é que vai conter o tripanossoma, mas a gente vai ver isso mais na frente, certo? A maioria apresenta a respiração aeróbica, absorvendo o oxigênio pela difusão, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta, vai anotando aí. A reprodução dos protozoários pode ser de forma assexuada ou de forma sexuada. A reprodução de forma assexuada é também chamada de divisão binária. É aquela em que um protozoário ele vai se dividir e vai formar dois novos protozoários, como vocês estão vendo na imagem aí ao lado. Essa reprodução, ela não aumenta a variabilidade genética. Os indivíduos, eles são geneticamente iguais, certo? Já na reprodução sexuada, é preciso, sim, ter a união dos gametas, né? Para poder acontecer essa reprodução. Então, aqui, ó, gente, é um exemplo de uma ameba, tá? Ó, ela se dividiu e formou duas novas amebas. Aqui é a reprodução assexuada. Outra imagem melhor, tá vendo? Ó? A ameba, ela faz a duplicação do núcleo
e aí origina duas novas amebas. Já a reprodução sexual é também chamada de conjugação, é quando há troca, certo? Desse material genético, né? Dos gametas, certo? E produz novos protozoários, tá? E eles foram classificados de que forma, gente? Eles são classificados de acordo com a forma que eles se locomovem, tá certo? Foram divididos em 4 filos, 4 grupos. O primeiro filo, chamado de sacordina ou Rhizopota, também tem livros que falam a amebíase, né? Eles se locomovem através de pseudópodes. Que danado é isso, professora? Ei, preste atenção. Pseudópode significa falsos pés. É isso. Essa ameba aí, que é o exemplo que é, tá bom? Essa amebinha aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Muda de forma. Tanto é que esses pseudópodes servem para a ameba se locomover e se alimentar também. Ok? Aquela massinha que a gente chama de amoeba, né, que muda a forma, vamos dizer assim, é uma imitação da ameba, porque a gente muda, ela muda a forma dela, isso aqui, ó, esses pseudópodes, tá vendo? Para poder englobar e também para poder se locomover. Ok, é a primeira forma de locomoção por pseudópodes, falsos pés. Outro grupo é chamado mastigófora ou flagellata, popularmente chamado de flagelo ou flagelados. O que é isso? Eles se locomovem por esse flagelozinho aqui, ó, gente, no final. O tripanossoma, olha aí, ó, o Trypanosoma cruzi, como já falei antes, que causa a doença de Chagas. Outra forma de se locomover é o filo Ciliofora ou ciliata, os ciliados. Através de quê, gente? Desses cílios aqui, ó. O corpo deles todinho é dotado de cílios. Um exemplo, o paramécio. E o último grupo, esporosa, ou também conhecido como esporozoários, ou então apicomplexos. Que danado é isso? São seres que não apresentam estruturas de locomoção. Ou seja, eles vão arregar a locomoção de outro. Exemplo, o plasmódio, o que causa malária. Ok. Aqui eu fiz um desenho, né? Coloquei com a minha letrinha para vocês que estão com saudade da minha letrinha relembrarem. Então, aqui, ó, gente, a ameba, ela emite os falsos pés, risópota, né? O paramécio, que são os cílios aqui, ó. O Trypanosoma cruzi, que são os flagelados, ou flagelo. E o esporozoários, ou apicomplexos, que é o plasmódio. Então, essa é a forma que eles são classificados. Ok, gente? Então, a gente ainda vai estudar mais detalhes sobre os protozoários. Não devemos esquecer que eles fazem parte do reino protoctista junto com as algas. Embora sejam seres com características particulares diferentes, eles estão no mesmo grupo, né? Então, são unicelulares, eucariontes e heterótrofos. Não esquece isso, para não confundir com as bactérias, ok? Quero ver se vocês entenderam tudo que eu falei até agora. Vamos lá? Essa é fácil. Os protozoários são classificados de acordo com o seu, letra A, forma de locomoção, letra B, digestão, tipo de vida, reprodução ou importância financeira. Falei agorinha, né? Locomoção. Qual é a letra? A de amor. Segundo, os protozoários apresentam diversos meios de locomoção que frequentemente são utilizados para sua classificação. Dentre os meios de locomoção dos protozoários, podemos citar os pseudópodes, que são prolongamentos citoplasmáticos que permitem o deslocamento e a captura do alimento.
Além dos pseudópodos, também chamados de falsos pés, não esquece, os protozoários podem se locomover por, letra A, flagelos e pés ambulacrais. Letra B, cílios e cistos. Letra C, flagelos e cistos. Letra D, flagelos e cílios. Ou letra E, cistos e pés ambulacrais. Está fácil também. Cuidado com a casquinha de banana, para não escorregar. Ele bota palavras bem parecidas assim, só para te confundir, para na hora de você ter pressa, não ler com calma. Por isso que às vezes a gente erra. Então, aí a letra D, né? Flagelos e os cílios, ok? De acordo com a Organização Celular e Nutrição, o protozoário é um ser o quê? Primeira coisa que a gente tem que saber. Uni ou pluricelular? Unicelular. Então, aí a gente já vai por eliminação. A gente já elimina a letra A e a D. Eles são autótrofos ou heterótrofos? Eles são heterótrofos. Eles vão em busca do alimento. Ô, professora, e eles comem o quê? Eles comem matéria orgânica, eles podem comer bactérias, certo? Então, eles são heterótrofos e eles são o quê? Eucariontes ou procariontes. Lembra, vice? Só quem é procarionte é bactéria, cianobactéria e as arqueobactérias. Somente só. O restante dos seres vivos são todos, inclusive a gente, eucariontes. Tu só vai errar se tu quiser. Então, qual é a letra? Letra C de casa. Fácil, quando vocês prestam atenção, tá vendo? Então, alguma dúvida? Vamos responder o exercício. Obrigada pela atenção. Na próxima aula a gente continua. Um grande beijo. Tchau, tchau.